Então, o jogo começa aqui no menu, onde a gente pode acessar diretamente os créditos e começar a jogar. Aí botei jogar. E o personagem começa aqui. É como se fosse um corredor da faculdade. Aqui tem cadeiras e mesas. Daqui ele pode ter acesso ao jardim pela esquerda, onde vão ter alguns NPCs. Aqui é um jardim. Na primeira fase não vai ter nenhuma interação a mais ali nessas duas partes do jardim e do estacionamento. Aqui é o estacionamento, que só vai ter aqui também. E na primeira fase você vai conseguir dar continuidade ao jogo quando vier por aqui, pelo lado direito. Aí você achou a cozinha, que está no meio do mato abandonada. Aí tem essa exclamação que aparece, a cozinha você acha ela suja, abandonada, você acha um bilhete. Se puder, faça um café para alguém, estava escrito. Restar alguns livros de receita, que é o que sobrou dentro do armário. Aí você chega aqui perto do pano e tem a opção de limpar a sala. Você limpar a sala, pula para a cena que a sala está limpa. Aí já está pulando para outro dia. Já é o próximo dia, ele limpou a sala e já é o próximo dia. E aparece o primeiro personagem que interage com a gente. Ele diz que é calouro, que chegou na cidade há pouco tempo, chegou no curso há pouco tempo, se sente inseguro com o curso, com morar sozinho em outra cidade e pede algo pra tomar. Aí começa a primeira cena point and click, que é a principal mecânica do jogo, onde aqui dentro do quadro a gente vai escolher dois itens para servir o personagem. Quando a gente escolhe um item, aparece o nome do item e uma fala do personagem que está sendo servido. Chá de camomila. Aí o personagem fala, vai ajudar o acalmar. O personagem que está sendo servido, no caso. Aí depois que você escolhe o segundo item, volta para a cena da cozinha, onde tem mais um diálogo. Aí ele sai e aparece outra pessoa. É a professora. A professora, ela chega conversando, dizendo que está muito sobrecarregada, muito cansada e precisa se acalmar um pouco. E ela encontra agora um lugar para relaxar um pouco. E pede um chá. Aí começa de novo a mesma cena, point and click. A gente serve a professora. Aí depois que serviu dois itens, volta para a mesma cena da cozinha, onde acontece mais um diálogo. Ela fala que é professora, que está na faculdade há muito tempo, e às vezes ela se sente sobrecarregada e muito estressada com o trabalho, e que precisa de lugares como esse, onde ela possa ficar mais tranquila, tomar água, comer algo e conversar. Aí após isso chega outro personagem, que essa é a personagem que começa a dar indícios, falar sobre a história da cozinha. Ela tem um ar meio misterioso assim, falando como se fosse frequentadora da cozinha já. Aí tem a mesma conversa, tem a mesma cena, né? Precisa servir ela. Aí após servir ela começa a falar mais sobre o passado da cozinha. Fala que lembra desse lugar, fala que aconteceu muitas coisas lá. E após isso ela vai embora. Aí o personagem, o player, ele fica meio desconfiado com isso. Depois dela ter falado que já frequentou o lugar antes, ele fica pensativo sobre isso e tal. E aparece um bilhete
lá em cima, no mesmo armário que ele achou o primeiro bilhete. Aparece do nada lá outro bilhete escrito: você tem feito um bom trabalho. E o personagem fica confuso, né? Sem saber quem deixou o bilhete lá. E encerra o dia, e daqui ele pula para mais um dia. Aqui é o começo da segunda fase. A mecânica vai mudar um pouco. No caso aqui, o personagem principal vai andar pelo campus e chamar pessoas para entrar no café dele. Aqui vão ter mais NPC para interagir. Alguns não vão aceitar aí, só vão ter um diálogo mesmo. Eles recusaram aí. Aí aqui você acha o primeiro personagem que apareceu no jogo. O Tonho, que é o primeiro que chega lá no café no dia anterior. Aí ele fala que gostou muito, que é o que ele precisava, e pergunta se tem mais café hoje. Aí você escolhe a opção sim e você leva ele pro café. E tem outra cena para servir ele. Aí você serve ele com 2 itens. De novo. Aí tem outro diálogo que começa a dar continuidade à história dele, né? Ele fala que tá muito grato pelo acolhimento e que se sente mais confortável agora, que tá mais tranquilo, menos ansioso com o lugar novo e com a faculdade. E ele tá esperançoso agora. Aí aparece o diálogo: eu preciso chamar mais alguém. Aí eu tenho que sair de novo e ir lá fora chamar mais alguém pra ir no café. Aqui é o estacionamento. A gente vai achar esse personagem aqui. Espelho a chave. Procurando a chave. Aí aqui a gente acha a professora, que é o segundo personagem que entra. Ela diz que fica feliz em ver o café reaberto, porque ela também já viu ele aberto antes. Ela é uma professora antiga da faculdade e experienciou o café quando ele abriu antes. E diz que é um lugar seguro e tranquilo e gosta muito de lá. E pergunta se está funcionando hoje de novo. Você disse sim e leva ela pro café e de novo você serve ela. Aí após servir 2 itens, tem mais um diálogo. Ela disse que se sente aliviada por ter um lugar seguro no meio da correria para poder ficar mais tranquila, apesar da rotina cansativa. Aí aparece de novo o diálogo: é o personagem falando, né? Preciso chamar mais alguém. Aí ele sai. Quando você serve os dois, a professora e o Tonho, quando você for sair aqui, aí aparece aquela menina que sempre aparece do nada. Ela aparece do nada nos lugares assim. E ela começa a discorrer mais sobre o lugar. Que já esteve lá muitas vezes e que ela fala: a cozinha lembra por nós. Porque algumas pessoas não lembram o que foram, não lembram o que aconteceu, mas a cozinha lembra por nós. Ela fala isso como se desse a entender que a cozinha tivesse consciência própria. E pede para servir um café para ela. Aí de novo, volta aqui para a cena point and click, onde a gente serve ela. Pronto. Após isso, ela começa a discorrer mais sobre o café e as coisas que aconteceram lá antes. Fala que já funcionou antes, que sempre traz essa sensação de acolhimento e tranquilidade, as pessoas se sentem bem lá. E fala: continue mantendo ela viva. Aí o personagem começa a se dar conta de que esse café significa algo para as pessoas, que faz com que elas se sintam bem lá, se sintam acolhidas. Ele vê que tá tarde e fala que vai fechar o café. Aí esse encerra a segunda fase. Aí pula pro próximo dia, onde começa a terceira fase. Aí começa mais um dia, vamos lá. Só que aparece um cara do nada, falando meio estranho, disseram que aqui ainda serve café. Achei que ninguém lembrava dela, da cozinha no caso. Missiva. Aí quando chega a parte de servir ele, tem o personagem acha estranho, né? Porque
Agora só tem café para servir. E o personagem não fala nada. Ele serve café, 3 pontos. O personagem não reage. Aí quando você escolhe os 2 itens, ele entra numa espécie de transe, como se ele tivesse começado a sonhar. E ele cai nesse lugar estranho, sem saber onde tá, ficou muito confuso. E aqui começa a fase de plataforma, onde a gente tem que ficar passando por cima das plataformas. Aí se cair no espinho aqui embaixo, ele morre e volta à fase do começo. E aqui é como se aquele personagem que chegou lá fosse uma manifestação da cozinha, querendo passar uma espécie de mensagem para o personagem, um tipo de recado. E aqui ele vai encontrando esses bilhetes. Memórias não morrem, estava escrito. Que é como se fosse a mensagem, as mensagens, os recados que a cozinha estava querendo passar para ele. Ele acha que a cozinha lembra por você. Que é uma fala daquela personagem, a Clara, né? Porque ela fala isso como se soubesse que a cozinha tem esse tipo de consciência de fato. E dessa forma assim que ela consegue construir essas relações entre as pessoas. Aí no último bilhete ele acha a cozinha sempre continua. Aí quando ele passa dessa fase, ele volta para a cozinha e ele desperta desse transe, ele acorda, ele começa a ficar muito confuso, o cara não tá mais lá, o cara sumiu. E ele começa a perceber que foi um tipo de delírio, com alucinação. E ele pensa aquele homem quem era ele. Fica confuso e parece que queria mostrar algo, algum tipo de mensagem. Ele percebe que isso era algum tipo de mensagem, algum tipo de recado que alguém queria passar para ele, né? E ele percebe, começa a se ligar que a cozinha é um tipo de manifestação da cozinha. Ele percebe que é assim que ele servindo as pessoas e acolhendo elas conseguem construir esses microafetos com as pessoas através das conversas, através dos desabafos que as pessoas fazem com ele quando chegam lá, através das coisas que ele serve a ele, servem as pessoas que são o que elas precisam. E dessa forma a cozinha consegue estabelecer essa rotina de conforto na cozinha, onde as pessoas se sentem confortáveis lá, se sentem à vontade, se sentem seguras para ir lá e aproveitar o momento de que tem que decidir o que fazer com a cozinha, né? Ele tem que escolher o futuro da cozinha. E ele pensa, continuo com ela ou deixo para trás? Aí se continuar com ela, aí a cena termina assim. Ainda há muita história para ser contada aqui. Está decidido, vou continuar. Quero ver até onde isso vai dar. Aí termina com outro cliente chegando, falando com ele, perguntando se tem café. E dessa forma termina se você escolher continuar com a cozinha. Por outro lado, se você decidir no final deixar a cozinha para trás, porque ele percebe que mesmo deixando a cozinha para trás, ele sabe que alguém vai achar ela de novo lá, do mesmo jeito que ele achou. Aí termina assim. Histórias têm que terminar para que outras comecem. Vou levar o que aprendi e deixar o resto aqui. Como ele sabe que alguém vai achar a cozinha de novo e reativar ela, ele pensa, vou deixar um recado. Você escreve em um papel, se puder, faça café para alguém. Que foi a mesma coisa que ele achou escrito no bilhete que ele encontrou quando chegou e achou a cozinha abandonada. Aí ele vai até o armário onde ele achou e deixa lá o bilhete, pronto, para a próxima pessoa que achar. E assim termina o jogo, se você decidir deixar a cozinha para trás.